Oi, um abraço ao pessoal aí do nono ano. Vamos assim fazer um resuminho aí da Revolução Russa, que aconteceu ali, começou a acontecer ali no final da Primeira Guerra Mundial, por isso que é o assunto nosso dessa semana. Então vamos fazer um resuminho. 1905 ainda nem tinha começado a Primeira Guerra Mundial e o prestígio do Romanov, o Nicolau II da família Romanov já estava em descrédito na Rússia. Ele não vinha bem. E aí um pessoal vai na frente do palácio dele lá e faz um protesto, tal. A polícia tira, tem vários mortos. E isso vai fazer cair muito a popularidade do Nicolau II. E aí ele aceita, através de pressão popular, criar um parlamento na Rússia. A Rússia vira uma monarquia parlamentar. A Rússia foi o último regime absolutista a cair na Europa. E aí o Nicolau II vai aceitar governar com o parlamento. Mas essa tal de Duma, que era o parlamento russo, recebe acusações que não estava sendo muito democrática, estava sendo muito obediente ao czar Nicolau II. E ela vai também entrar em descrédito, né? E aí, em fevereiro de 1917, quase no final da Primeira Guerra Mundial, a Rússia vai ter uma revolução que vai fazer o czar Nicolau II abdicar do trono. Ele vai abdicar do trono e vai ser instaurado um governo provisório. Esse governo provisório vai estar no comando os liberais. Os liberais queriam o quê? Eleições, partidos políticos, que a Rússia fosse uma república democrática e liberal. E aí, de fevereiro até outubro, vai ter uma insatisfação também com os liberais, né? Que vão dizer que a Duma não estava resolvendo os problemas sociais, tal. Isso vai dar poder aos bolcheviques, né? Os bolcheviques eram o lado radical, o lado socialista da revolução. E aí esses socialistas bolcheviques, eles vão dar um golpe e vão terminar o governo provisório em outubro de 1917. Quando eu digo outubro, é o calendário que eles usavam, juliano, porque no calendário gregoriano era novembro aqui no Ocidente. E aí, quando os bolcheviques terminam o governo provisório, eles vão mandar a família real para a Sibéria. Eles ficaram presos numa casa lá, e o Lenin, que era o líder dos bolcheviques, vai ficar decidindo dentro do partido bolchevique o que iriam fazer, né, com a família real russa, né? Uns queriam mandar para o exílio, outros queriam mantê-los presos e outros queriam fuzilá-los. Os bolcheviques vão fundar o Partido Comunista da União Soviética. Então os bolcheviques viram os comunistas e vão começar a botar uma ditadura terrível no país. E aí eles decidem o assassinato da família real russa, né? Lenin, segundo muitos, Lenin ordenou sim a morte da família real. Eles são levados por um porão, né? Vai ser assassinado o Nicolau, o czar, vai ser assassinado a Alexandra, a imperatriz. Os filhos da família real serão assassinados, inclusive as filhas e um filho que era deficiente hemofílico. Todos levarão vários tiros. Dizem que alguns não morreram na hora, alguns acabaram tendo que morrer com golpes de baioneta na cabeça ou pauladas na cabeça. Seus corpos são levados para uma caverna ali, uma mina ali, são queimados e jogado ácido em cima deles. Esses corpos só vão ser achados em 1998, já no governo de Boris Yeltsin, no governo já da Rússia, porque a União Soviética ela nasceu em 1922 e ela vai terminar em 1991. 98 então já era o governo da Rússia, já tinha acabado a União Soviética, e o Boris Yeltsin vai ordenar a exumação desses corpos. Alguns outros corpos da família real são achados em 2007 apenas. E são todos sepultados, né? E hoje a família real, pela Igreja Ortodoxa Russa, é considerado santos, né? E após a execução da família real russa, lá em 1918, Lenin vai começar a sua grande ditadura, né? Vai começar a coletivização agrícola. O que é a coletivização agrícola? O que é isso? Coletivização agrícola. Ele tomar as propriedades privadas dos agricultores, dos Kulags. Kulags eram pequenos proprietários ou proprietários de terra, né? Lenin vai estatizar tudo. Então agora ninguém tem terra na Rússia, tudo é do governo, tudo é estatizado. E essas pessoas vão se revoltar e vão ser mortos. Quem não é morto é levado para os campos de concentração, que é chamado de gulags. Gulags são campos de concentração onde os comunistas mandavam os dissidentes, os que não concordavam com as ideias revolucionárias
do Partido Comunista. Milhões de pessoas vão morrer nos campos de concentração, os gulags. E aí, em 1922, Lenin vai criar a União Soviética. Em 1924, ele morre e assume o Stalin. Mas antes de morrer, o Lenin, ele vai criar o NEP. O NEP eram umas medidas ali econômicas para voltar o capitalismo um pouco, porque ele viu que a Rússia estava apodrecendo de fome, né? E ele resolveu voltar um pouco a ideias capitalistas, propriedade privada, comércio, investimento estrangeiro. Ele chamou isso de um passo para trás para dar 2 passos adiante. Em 1924, o Lenin morre, assumiu o Stalin acaba com o NEP, volta a coletivização agrícola, volta a coletivização da propriedade privada, volta a acabar com a propriedade privada, volta a acabar com o capitalismo, começa uma perseguição terrível em cima das pessoas que eram contra o comunismo, né? Ele vai matar milhões de pessoas na Rússia, vai criar um genocídio no país vizinho, a Ucrânia, chamado de Holodomor. Holodomor significa matar pela fome. A Ucrânia não queria ser governada pela União Soviética de Stalin, então ele fecha a Ucrânia, não deixa entrar comida lá e mata milhões de ucranianos no genocídio de Holodomor. E Stalin governa com mão de ferro, né, ao exemplo do que Lenin já fez. E isso é a Revolução Russa. Então ela tem 3 períodos, né? 1905, né, é criado o parlamento, a Duma. 1917, em fevereiro, os liberais, né, fazem a família real abdicar, e em outubro de 1917, os comunistas bolcheviques derrubam o governo provisório dos liberais e impõem uma ferrenha ditadura comunista, que eles chamam de ditadura do proletariado. Agora, para a reflexão, a escritora judia Hannah Arendt, ela falou lá no começo do século XX que comunismo e nazismo são irmãos gêmeos no quesito totalitarismo, né? O século XX é o século mais sangrento da história da humanidade. Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo regime comunista, não apenas na Rússia, mas na China, no Camboja, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Cuba, no Laos, na Angola, na Etiópia, nos países satélites da União Soviética. Então, que a história nos reflita, né? Nos faça refletir assim sobre esses regimes totalitários que causaram tantas mortes. A gente nem começou a estudar ainda o nazismo, né? Que vai matar milhões de pessoas, vai colocar pessoas em campo de concentração, vai assassinar pessoas, né? Então a liberdade é algo que temos que ter como ideal, como ideologia, buscar liberdade, buscar que o Estado ele tenha o dever de proteger os seus cidadãos e não colocar os seus cidadãos num cabresto, numa opressão. Então, quem é a favor da democracia nunca será a favor de comunismo, de nazismo, de fascismo. São regimes irmãos no sentido de totalitarismo, que apesar de terem lutado em lados opostos na Segunda Guerra Mundial, são regimes que oprimiram e mataram o seu povo. A Revolução Russa nos deixa uma grande reflexão, né? Que é até onde o Estado pode se intrometer na vida privada das pessoas, né? Muitas vezes ideologias que dizem defender os trabalhadores são ideologias que na verdade querem apenas usar os trabalhadores para chegar ao poder e impor sobre os próprios trabalhadores uma grande ditadura. Um abraço ao 9º ano, assistam esse vídeo, comentem aqui embaixo, né? E vamos refletir o como é importante a gente defender a democracia, né? Porque quanto maior é o Estado, menor é a liberdade das pessoas, já dizia Thomas Jefferson, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Um grande abraço a todos aí do 9º ano.